A paz do Senhor, irmãos. Eu venho gravar esse vídeo para contar o meu testemunho, que 5 anos atrás eu pedi a Deus algo e Deus me respondeu e me deu, me concedeu. Mas antes mesmo de começar a contar o testemunho para você, para edificar a tua fé, eu queria deixar uma palavra lá que se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19 e 20. A qual fala: na manhã seguinte, Eucana e sua família se levantaram cedo e adoraram a Deus e o Senhor. E aí voltaram para casa em Ramá, e Eucana teve relação com sua esposa Ana, e o Senhor respondeu à oração dela. Lá no versículo 20, e ela ficou grávida, e no tempo certo deu à luz um filho, pôs nele o nome de Samuel. Irmão, 5 anos atrás, Deus me abençoou com meu filho. Hoje ele está completando 5 anos de idade. Mas antes de Deus me abençoar com meu filho, eu passei uma luta tremenda, porque 3 anos de casado, eu e meu esposo planejamos ter um filho. E quando eu parei com o meu anticoncepcional para engravidar, veio a frustração. Que aí a dificuldade começou, passou vários meses. Eu fiquei 1 ano e 7 meses tentando engravidar e não conseguia. Ia a médico, tomava remédio, tomava chá, tudo que falava que era bom eu tomava. Só que Deus não permitiu que eu tivesse engravidado nesse período, e eu comecei a clamar ao Senhor e pedindo a Ele um filho. E certo dia em 2015, eu lembro, em junho, eu fui na igreja, teve uma festa de Pentecoste, e eu fui para essa festa de Pentecoste. E quando chegando lá, a preletora pregou a respeito de Ana, e ela mandou a pessoa ir lá na frente, quem quisesse fazer um voto, pedir a Deus aquilo que parecia impossível aos seus olhos, para que fosse lá no altar, tomasse a mesma atitude que Ana tomou, de ir ao altar do Senhor e entregar aquilo, a petição do coração dela. E eu fui lá no altar do Senhor e falei com Deus, fiz um voto com Deus naquele dia, naquele altar. Falei com Deus, se Ele me desse um filho, eu apresentaria a Ele e ensinaria o meu filho o caminho do Senhor, para que quando ele crescesse não se desviasse. E naquele dia, eu não sabia, mas Deus estava gerando o meu milagre naquele momento. Irmão, eu voltei para casa, eu até fui lá na frente com algumas pessoas que aceitaram Jesus naquele dia. E quando eu voltei para casa, naquela semana, o irmão obreiro da igreja tinha tirado várias fotos, né? E colocou no grupo da igreja. E naquele momento que ele botou no grupo da igreja, eu fui olhar as fotos. E no momento que eu olhei as fotos, eu fiquei me procurando onde que eu estava na foto. E na hora que eu olhei na foto, eu falei assim, olha, essa menina aqui tá com a mesma roupa que eu estava naquele dia, só que ela tá grávida, né? E eu não tinha barriga. E quando eu tirei o zoom assim, era eu naquela foto com a barriga de 7 meses. E eu fiquei sem entender, perguntando a Deus, Senhor, por quê? Porque o Senhor me mostrou nessa foto. E eu comecei a mostrar a pastora, mostrei o pastor. E a pastora naquele dia falou assim, recebe, irmã, que Deus está gerando o seu milagre, gerou o seu milagre. E eu contei a ela o propósito que eu fiz naquele dia no altar. E ela falou comigo, é que Deus gerou o seu milagre naquele dia. Eu comecei a entender o propósito do Senhor naquele dia. E passou o tempo, né? Isso foi em junho de 2015. Quando foi... meu esposo ficou desempregado naquele mesmo ano. E só eu que trabalhava em um restaurante. Quando foi em outubro, eu perdi o serviço, o restaurante fechou, eu fiquei desempregada. E eu comecei a falar com Deus, Senhor, e agora?
eu tô desempregada, não tenho condições mais, eu vou esperar, né, a menstruação descer e vou tomar um anticoncepcional, porque eu não quero trazer uma criança pro mundo, mesmo se eu me abençoar agora, eu não tenho condições de criar essa criança. E eu esperei, isso foi no final de outubro, eu fiquei desempregada. Quando foi em novembro, né, fiquei esperando no final de novembro a menstruação descer e não desceu. E quando foi em dezembro, a menstruação atrasada, 9 dias, né, e vários vasos eram usados falando que me via grávida, que me via de barriga, mas eu falei com Deus, Senhor, logo agora que eu tô passando por essa dificuldade, tô desempregado, meu esposo tá desempregado. Eu falei assim, agora não tem como acontecer o meu milagre. E eu comecei botando um impedimento ali, né? E um certo dia, uma irmã lá da igreja me chamou para trabalhar na lojinha dela e eu ganhava somente R$100 por semana para manter a minha família ali. Só que, irmão, nesse momento todos que eu tava desempregada, nunca faltou nada na minha casa. Deus sempre proveu. Quando um feijão acabava, Deus enviava alguém da igreja para me dar, mesmo sem saber que eu tava precisando daquilo. Me dava sacolão, me dava alimento. Deus sempre supriu minha necessidade nesse tempo que eu fiquei desempregada. Porque R$100, o irmão sabe que não tem como a pessoa viver com R$100 por semana. E eu tava passando uma grande dificuldade, mas graças a Deus não passei fome. E naquele momento lá eu sabia da minha dificuldade, eu estava até vindo do serviço, né? Eu trabalhava nessa lojinha, né, um período da tarde, e quando eu estava vindo embora, uma irmã, que a qual eu não via há muito tempo, me parou na rua. E essa irmã começou a falar comigo, né, tal. E a mulher do nada começou falando a palavra de Deus comigo, começou a entrar a Niana, e ela começou a falar, e depois ela entrou em mistério na rua, e eu não aguentei porque a presença de Deus era tanta, e aquela mulher foi tomada no Espírito Santo e falou comigo que, assim como Ana, Deus estava me dando meu Samuel. E que assim como Ana era para mim ter fé, que Deus não ia deixar eu passar dificuldade. E que Ele ia abrir as portas para o meu esposo no momento certo. E meu filho não ia faltar nada, que Ele estava entregando a minha bênção naquela hora nas minhas mãos. E meu Samuel estava vindo. E eu comecei a chorar, porque aquela mulher falou tudo que eu estava passando. E me perdoe, irmão, eu fico muito emocionada de lembrar disso. E naquele momento eu vi Deus falando comigo profundamente. E eu confiei no Senhor, falei, meu Deus, como essa mulher tá falando tudo que eu tô passando. E essa mulher quase não me vê, não sabe o que eu tô passando. E ela falou assim, eu vou levantar uma pessoa para te abençoar. E essa pessoa vai ser o provedor seu. Ele vai te abençoar e você não vai passar necessidade nenhuma. Até eu abrir a porta, falou assim. E realmente passou aquele tempo, irmão. E Deus cumpriu, né? Aí não passou aquele tempo, não. No outro dia, eu comprei um teste de farmácia e falei assim, Senhor, eu vou ver, o Senhor já levantou tanto vaso falando que Deus vai me dar minha bênção, agora eu vou ver mesmo se minha bênção tá vindo. E naquele momento, irmão, que Deus foi lá, me deu minha bênção. Essa é a minha bênção. Apareceu aqui minha bênção. E naquele momento, irmão, que aquela irmã falou, eu no outro dia fiz o teste de farmácia. E quando eu fiz aquele teste de farmácia, deu positivo. E eu falei assim, realmente, Deus está me entregando o meu milagre. E eu vi que Deus era na minha vida. Quando passou o tempo em junho, quando foi em junho, eu voltei para aquela festa de Pentecoste em 2016. Eu estava, irmão, com a barriga do tamanho daquela foto. Eu estava mais ou menos com 7 meses, entendeu? De 6 para 7 meses. E eu vi o milagre acontecer na minha vida. Deus cumpriu naquele dia
de Pentecoste, eu indo daquela forma, qual o Senhor tinha me mostrado naquela foto. E meu filho nasceu, era para nascer em agosto, né? Mas minha pressão aumentou um pouquinho e ele antecipou, nasceu no final de julho, né? Que dia 26, que é hoje que eu tô gravando, ele tá fazendo 5 anos. E Deus me abençoou naquele dia. E passando depois que meu filho... Aí, antes disso, eu esqueci de comentar, como eu falei, com 5 meses de gravidez, meu pai fez uma casa aqui pra mim, no Parque Aurora, onde eu moro. Ele fez uma casa pra mim, porque eu morava no quintal da minha sogra. Porque todo mundo estava desempregado, a gente tinha dinheiro nem para pagar aluguel. A gente morava de favor na casa da minha sogra, lá no quintal dela, ela dividiu a casa com a gente. E meu pai foi lá, fez essa casa para mim e me chamou para morar aqui. E eu vim morar aqui com 5 meses de gravidez. E nesses 5 meses de gravidez, irmão, como eu tive que abrir mão lá da lojinha onde eu trabalhava, né? Então não fiquei sem renda nenhuma. Só que meu pai, como aquela mulher falou, meu pai ia levantar uma pessoa para ser o meu provedor. Meu pai foi o meu provedor. Meu pai comprava comida para mim, me sustentava. Eu não precisei pagar nada. Vim para cá e Deus me sustentou. Deus usou meu pai para sustentar eu e meu esposo até o emprego dele vir. Meu filho nasceu em julho. Em agosto, quase no final de agosto, meu esposo foi chamado no serviço a qual ele está até hoje. E Deus abriu as portas de emprego pro meu esposo logo depois que meu filho nasceu. E graças a Deus, irmãos, Deus cumpriu tudo aquilo que ele me prometeu. Nada falta pro meu filho. Meu filho tem tudo, assim, na medida do possível de um pobre, meu filho tem tudo. E graças a Deus a gente passamos por um aperto, mas eu vejo a mão de Deus na nossa vida. Eu vejo a resposta do Senhor na nossa vida. Assim como Ana, um dia ela clamou pedindo a Deus que desse um filho a ela porque ela era estéril. Ela não podia ter filho. Portanto, Penina até zombava dela porque ela podia ter filho e Ana não podia. Mas Deus chegou um dia qual Ana colocou o coração dela diante do Senhor e fez o que ela nunca tinha feito antes. Ela fez um voto com o Senhor. E Deus honrou o voto de Ana. E a Bíblia fala que Deus deu Samuel a Ana. Porque Samuel, ele representa uma resposta de uma oração a qual Ana clamou. E nesse momento, irmão, eu quero falar. O meu filho é a resposta da oração, a qual 5 anos eu clamei o Senhor. Deus me deu a minha bênção 5 anos atrás. Mas eu passei 1 ano e 7 meses tentando engravidar. Só que, como eu falo, tudo é no tempo do Senhor. E se sua bênção ainda não chegou, porque não chegou o tempo do Senhor na sua vida. Talvez não é um filho que você tem buscado. Talvez é uma bênção, uma porta de emprego. Talvez é a salvação da tua família. Talvez é uma cura, uma libertação. Eu não sei o que você tem buscado, você que está me ouvindo nesse vídeo. Mas Deus mandou te falar. Faça o que você nunca fez. Coloca esse sonho, esse projeto nas mãos do Senhor. Faz um voto com Ele, porque o nosso Deus, Ele cumpre o desejo do nosso coração, Ele cumpre um voto, desde o momento que a gente se coloca de coração, se derrama diante do Senhor, Deus vai cumprir o voto e o desejo do teu coração. Que nessa tarde você possa receber do Senhor a porção e o seu Samuel possa nascer em nome de Jesus. Graça e paz, irmão. Fica com Deus e que Deus possa te abençoar nessa tarde, que essa palavra venha falar profundamente no teu coração. Eu peço que você compartilhe, porque Deus, da mesma forma que Deus falou com você, Deus quer falar com alguém que esteja também desacreditado do seu milagre. Fica com Deus, a paz do Senhor.